Boa tarde para quem está nos acompanhando agora ao vivo. Estamos no primeiro programa do ano de 2018. Muito feliz por retornar. Fizemos aí uma breve pausa, né? E hoje o nosso estúdio está florido, cheio de flores, de mulheres lindas, maravilhosas, poderosas. Vamos falar sobre um tema importantíssimo para um início de ano, que é o enfrentamento. E a gente ainda vai entender o que é esse enfrentamento. Afinal de contas, enfrentar o quê, né? Para falar sobre essa temática incrível, estamos aqui com a psicóloga Viviane Rocha. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, quem está assistindo. Boa tarde para vocês. Gente, hoje eu peguei uma outra psicóloga para me ajudar, né? Afinal de contas, um tema desse, a gente precisa de dar um reforço, né? Débora Kênia, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui de novo, Carolina. Legal demais. E a Mabô, maravilhosa. Olá. Gente, olha como ela tá linda hoje, tá demais. Olá, pessoal, boa tarde. Pra quem não sabe, a Mabô é do Set Black, um dos projetos, um dos trabalhos dela é o Set Black. Eu estava lá, viu, Mabô, assistindo vocês, Oi, gente, pra variar, delícia. Obrigada por alucinando. ter ido ao show. E a Mabô vai começar. Hoje, como ela pode, né, ela vai fazer a capela, né, porque a Mabô pode. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Uau, muito bom, muito bom. Elis Regina, eu amo essa música. Clube da Esquina também, né? Lobos, da galera. E deliciosa a respeito de voltar em coisas que a gente deixou mal resolvidas. Tudo a ver com o tema de vocês no dia de hoje. Verdade. Eita, o negócio aqui vai pegar fogo hoje. Voltar em coisas mal resolvidas. Como é que é isso, Viviane? Tem jeito? Começou bem. Então, de cara, eu quero te perguntar, o porquê essa temática enfrentamento? Enfrentar o quê? Tá. Bom, feliz ano novo, né? E falando em feliz ano novo, em ano novo, é muito comum que a gente pare no final do ano, no final de ciclos, né? A gente pare para fazer balanço, para criar metas, avaliar, se propor a novas coisas, dizer o que eu não alcancei, agora eu vou alcançar, ou aquilo que eu queria não é mais tão importante. A gente se reformula nos finais de ciclos. Inclusive, eu acho isso fantástico. Eu acho que nunca devemos perder a oportunidade de vivenciar final de um ciclo, porque ele define ou pode definir o próximo ciclo, né? O sucesso do próximo ciclo. E aí a gente faz uma série de resoluções, uma série de metas, às vezes só mentalmente, às vezes a gente passa para o papel, compartilha com amigos, né? Se inscreve em cursos, faz coisas mais ousadas. E quando começa realmente, a gente percebe que existem outras barreiras além do decidir. Decidir já é uma barreira, mas existem outras. E por vezes a gente opta por adiar, desistir, diminuir. Então acho que início de ano, tendo vindo provavelmente de um período de resolução, é muito importante que a gente pare para pensar, falar e aprender sobre enfrentamento. E aí a segunda parte da sua pergunta é enfrentar o quê? E aí a gente pode falar 5 horas... Zilhões de coisas, sobre né? enfrentar o quê? Mas eu acho que hoje, assim, o que me permeia mais é sobre enfrentar a nós mesmos, no sentido de o que é que realmente se configura como barreira. Enfrentar a verdade. A gente tem muitas máscaras, seja na vida social, na psicológica, enfim, na vivência religiosa, seja o que for, a gente se arma, a gente se
instrumentaliza, inclusive de máscaras. E às vezes é preciso a gente dar um tempo nelas e dizer, não, eu vou enfrentar realmente o que está difícil. Eu costumo dar o exemplo, a gente até comentou um pouquinho sobre isso, de uma dieta, por exemplo, que é difícil você fazer e você precisa enfrentar, eu preciso fazer uma dieta, ou eu preciso engordar, ou eu preciso terminar esse curso. E aí a gente acha que a questão é a dieta, ou o curso, ou o livro. E talvez não é, talvez é a preguiça. Não é, o problema não é a nutrição, não é o estudo, mas é uma característica nossa, então é mais ou menos por aí. Legal demais. A gente comentou um pouquinho, Viviane, e a Débora também, na hora que quiser, Débora, pode entrar, essa questão do diagnóstico, né? Qual é a minha real situação, né? O que é esse problema? Você acabou de citar a questão da preguiça. E passou pela minha mente aqui milhões de coisas, porque às vezes a gente também, não é preguiça, às vezes é uma autossabotagem, sabe? É uma dificuldade de entrar em ação por outros motivos que estão lá nos bastidores, que estão lá atrás. Né? Assim, eu já passei situações assim que eu falei, meu Deus, eu buscando dentro de mim o porquê não de não conseguir ultrapassar determinadas barreiras. Acho que é importante isso, porque às vezes a gente está enfrentando o inimigo errado, né? Isso. A gente está enfrentando o inimigo errado. Então o problema não é a dieta. Quantas, por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, mas quantas nutricionistas boas a gente vai, as pessoas fazem consultas, quantos cursos que são bons, quantas coisas você inicia e o problema não está na coisa em si. Não é que o problema é o pão da dieta, que se mudar e colocar barrinha de cereal, agora vai. Não é isso. O que acontece é que existe um inimigo que ele é invisível e que é esse que a gente, na verdade, precisa enfrentar. Né? Porque senão a gente vira, e eu acho que é um gancho, Viviane, para a gente ir para o próximo que a Kalina tá falando aí, que é o que eu preciso de fato reconhecer em mim, né? Para que isso sim me faça fazer aquilo que eu quero fazer e não criar um montoado de frustrações, a lista da frustração das coisas que eu não consegui enfrentar. Né? Porque as coisas em si eram até interessantes, mas o inimigo invisível, que é esse que a gente precisa entender qual que é, ele que a gente precisa realmente combater, né? Para fundamentar aqui o nosso debate, vou até trazer um exemplo meu, né? Eu tenho 4 anos, tirando esse último ano, que eu levava uma vida super atleta mesmo, e eu tinha prazer de acordar, porque eu sou muito energética de manhã. Então eu tinha prazer de acordar cedinho, tivesse chovendo, tivesse no horário de verão, acordava de noite e ia malhar. Inclusive, eu era casada e meu marido me chamava de maluca. Porque ele olhava na cama e a mulher já tinha sumido, né? E depois que eu me separei, aconteceu algum ziquezira na minha cabeça, que eu não diagnostiquei ainda direito o que está acontecendo. Gente, eu não consigo levantar da cama, eu não tenho vontade. Parece que a minha vontade evaporou, foi abduzida. Sabe, assim, eu não tenho vontade. Olha, tem 1 ano que eu não faço nada. Isso era uma coisa pra mim inaceitável. E era inaceitável porque eu gostava. Porque me fazia bem. Inclusive, uma coisa que eu costumava brincar com os meus amigos é que eu sou tão energizada que o exercício pra mim me acalmava. Trabalhava, inclusive, a minha ansiedade. Liberava, né? Liberava esse monte, né, de toxina, inclusive, endorfina. E isso me fazia bem até psicologicamente. Como é que a pessoa muda de uma hora para outra e não entende o porquê? O que mudou? Não sei o que mudou. Esse exemplo é maravilhoso, Kalina, muito bom mesmo. E nós não vamos aqui analisar a Kalina, né? Mas só tomando assim um pedacinho do exemplo, talvez existam pessoas passando exatamente por isso. Eu fazia alguma coisa, me fazia muito bem e de um tempo para cá eu parei. Isso não me movimenta mais, ou eu não consigo encontrar forças para fazer o que eu continuo achando tão importante. E aí aquilo que a Débora falou, você pode talvez achar que o problema está com o seu corpo. Tenho preguiça de fazer, eu não sei. E talvez não seja, você contou um episódio emocional que foi uma separação. Existiram vários outros, certamente no período de 1 ano,
que aconteceram com você. E a gente precisa encará-los. Esse enfrentamento é olhar na face daquilo que está acontecendo. Porque a gente precisa entender que o nosso natural é deixar que as coisas sigam. O natural é evitar, o natural é deixar se resolver por si só. Entregar pro destino, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida Zeca me levar. Pagodinho, é. E que às vezes eu acho que tem seu valor, mas não pode ser o nosso padrão, né? E é muito comum a gente dizer, não, eu vou deixar isso acontecer, eu vou ver, porque... E aí o que a gente pensa? Eu não consigo, é muito difícil, tá tarde demais, já não tem mais jeito, eu perdi o tempo, eu sou assim mesmo. E... Tô velho pra isso. Tô velho. Essas já são não. questões que te limitam, formas de pensar que te limitam. E se a gente se esforçar um pouquinho, eu não sei, Mabô, a sua jornada, a sua história com a música, mas eu imagino que você não abriu a boca a primeira vez e cantou desse jeito, né? Não. São alguns anos já de estudo, são 20 anos de carreira. Comecei a cantar com 8 anos de idade, profissionalmente aos 13. E tem essa questão, né, de você lidar todo santo dia com um instrumento que tem senso de humor próprio e às vezes você começa a ficar com preguiça de trabalhar o instrumento. Acontece com cantor e com qualquer outro instrumentista também, tá, gente? Tem os seus enfrentamentos próprios. Exatamente. E tem o seu estágio. Então tem um estágio inicial, tem um estágio em que você não domina, você não conhece as suas habilidades. A gente acha que se conhece, eu sei como eu sou assim, mas talvez você tenha um potencial que você não sabe que tem. E o enfrentamento é isso, não é sair para a luta de uma vez. Esse enfrentamento que eu acho importante a gente falar agora eu vou olhar no rosto das situações, eu vou olhar para as situações, eu não vou ignorá-las, eu não vou fazer de conta que já as conheço e por isso vou sair atropelando a todos, a tudo e até a mim mesmo. Eu vou parar e eu vou dizer, olha, é isso aqui que está acontecendo comigo, eu preciso encarar isso é o enfrentamento, não é a luta, pronto. Legal. Muito bom a Viviane falar isso, porque a minha sócia é coach, nós trabalhamos muito com o coach, né? Eu trabalho com a programação neurolinguística, mas tem algumas coisas que eu questiono, algumas propagandas, né? Que a gente encontra muito nas redes sociais. Então, é sobre a mudança. Todo mundo está falando de mudança o tempo todo, né? A temática mais recorrente hoje. Mas parece que mudar é só entrar em ação, né? Então, acordei aqui, não, mudar é eu levantar e pegar meu tênis e ir, sabe? Mas pelo que você está descrevendo, Viviane, eu não sei se eu estou entendendo correto também, Débora, pode nos ajudar, a mudança ela tem um estágio anterior, que não é só a entrada em ação, é isso mesmo? Tem uma questão que eu acho que é um pouco do que você está querendo trazer, dessa coisa inata, de que existe algo dentro de mim que se eu acionar vão fazer as coisas acontecerem. E isso é uma fantasia, assim, os processos não acontecem assim. Como o que existe de inato é o que a Viviane trouxe. Quase que o movimento nosso que tende sempre a ser o movimento de abandonar, de deixar. Porque é um comportamento muitas vezes aprendido, né? A gente aprendeu que muitas vezes o importante, que é mais fácil abandonar. Né? E como é que a gente... E é mesmo, né? E é mesmo. Exige menos esforço. Exige né? menos esforço e tal. Existe uma perspectiva cognitiva de que a gente aprende coisas, né? De que existem caminhos que, embora a gente tenha sempre feito desse jeito, a gente pode aprender a fazer de um jeito diferente. Mas a gente está falando de aprendizagem. Agora, quando eu entendo do enfrentamento, é anterior a isso tudo. É uma atitude de olhar. É um primeiro reconhecimento. É um processo de estar consciente, não necessariamente de começar a fazer ainda, mas de ter clareza de que algo precisa ser feito. E encarar isso, e aceitar, e ser generoso nesse processo, porque é dele que aí sim a gente começa talvez a entrar em ação. E isso que você está falando me lembra que algumas pessoas que estudam essa questão do enfrentamento, elas dividem esse tema em dois tipos de enfrentamento. O enfrentamento cognitivo e o enfrentamento comportamental. Esse que a Débora está falando anterior é o cognitivo. Sim. É quando você se mune de formas de pensar,
você reestrutura formas de ver uma experiência, então você enfrenta cognitivamente. Então você se prepara, se reestrutura, se fortalece, se reelabora e aí sim você passa para um enfrentamento comportamental, que são ações práticas, visando o quê? Só enfrentar? Só superar? Ter mais um troféu? Não, visando uma qualidade de vida maior. É muito importante falar isso também. Quando a gente diz, a gente recebe um paciente ou conversa com um amigo que está na tendência de se abandonar, de deixar as coisas e de evitar o enfrentamento, é muito comum as pessoas acharem que nós estamos chamando-as para uma obrigação, para alguma coisa que elas devem para a sociedade. Então você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que se animar. Eu acho que tem essa parcela, nós fazemos parte de um todo e podemos contribuir, mas tem antes um dever consigo, uma possibilidade. É para uma melhoria da qualidade de vida, de estar no mundo, de como você se vê, como você se apresenta. É além daquilo que você pode ganhar ou fazer alguém ganhar. É como você pode estar, como você pode existir. Eu tenho sincera compaixão e interesse por pessoas que se consideram incapazes de enfrentar alguma coisa, e isso não é raro. É muito comum. As pessoas frequentemente se acomodam, não no sentido ruim da palavra, mas elas se deixam encaixar num modelo pequeno de existir. E elas dizem, isso não é para mim, como a Débora comentou antes, eu sou pequeno para isso, eu não vou chegar até lá. Eu vou usar um exemplo pessoal. Tá. Eu tive oportunidade de estudar, viajei, fiz muitas coisas. Mas estar aqui conversando com vocês é um exercício de existência para mim, que a Débora proporcionou, né? E é muito importante. E quando ela falou isso comigo há uns meses atrás, a primeira coisa que eu disse para ela foi, mas será que eu vou acrescentar alguma coisa se eu for lá? E a gente bateu um papo por WhatsApp, mas foi um papo. E eu fiquei pensando muito isso. E eu disse, as únicas pessoas que serão beneficiadas não é quem vai me assistir, eu também serei. Sim. É um exercício pessoal e isso exige enfrentamento, olhar e dizer, por que eu receio estar lá? O que eu posso ganhar estando lá? Existe até uma técnica, na hora que você quiser falar, me avisa. Tem uma técnica da teoria cognitivo-comportamental e no coaching também, que é o cartão de enfrentamento, vocês conhecem. Quando você tem uma meta, um alvo que você quer alcançar, uma das estratégias para você garantir que chegará até lá é que você se muna de motivos e vantagens que você terá ao tomar aquela decisão. Então, por exemplo, eu quero vir aqui, né? Me convidaram para vir e num primeiro momento eu digo, mas eu vou passar por uma exposição, será que eu tenho alguma coisa para contribuir? Será que isso não vai ser uma coisa muito difícil? E aí, mentalmente, eu fiz meu cartão de enfrentamento, né? Bom, eu já participei de outros debates, foi bom, né? Então eu já tenho uma experiência de sucesso com isso. Eu acho que vai ser um exercício interessante de conhecer pessoas novas, isso é muito bom, isso aumenta a rede. É tão bom conhecer pessoas diferentes que estão fazendo coisas diferentes. Eu acho que eu consigo, eu tenho uma pessoa conhecida que está me incentivando, então você forma um cartão de enfrentamento. O que eu vou ganhar com isso? Por que eu acho que isso vai dar certo? E eu queria falar, se eu puder, acho que posso, né? Não só com a gente que está aqui, mas diretamente com as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que estão assistindo. Provavelmente você tem uma série de situações na sua vida que chegaram até você e por motivos diversos você tem deixado passar. Não, eu não vou nesse encontro, eu não vou nessa festa, eu não vou nesse curso, eu não vou nessa entrevista de emprego, qualquer coisa que seja. E você entende que é mais fácil ou que talvez é até impossível fazer diferente do que você está fazendo. E a gente tem algo que a gente diz geralmente no consultório, em palestra, que é você precisa pelo menos começar. Um passo é muito importante. Quando você tiver a experiência de sucesso do primeiro passo, o outro passo parte do primeiro e fica mais fácil. Então, levantar é o primeiro. Você não precisa ser ótimo, como eu estava conversando aqui
com a Mabô. Você não precisa ser perfeito na primeira vez que você vai fazer. Talvez nunca será, né? Mas você precisa se mover. Eu digo sempre essa frase. O importante não é a velocidade, é a direção. Mesmo que esteja indo lento, mas se estiver indo para a direção correta, tenha coragem de ir, de dar o primeiro passo, pequenininho que seja. A gente não pode desprezar as pequenas oportunidades que aparecem. Há uma ansiedade muito grande, né? A gente vê isso na nossa vida, no consultório, enfim, com as pessoas que a gente se relaciona, de já estarem prontos, né? De que a gente... E aí é o foco no tal do foco no resultado. Esse negócio de focar no resultado é uma angústia terrível, porque aí você fica fantasiando o resultado e não vive o processo de construir aquilo que precisa ser construído, né? E isso daí faz simplesmente com que você não haja, porque o bendito foco no resultado é isso, né? Aí você coloca a meta e fica lá, foca na meta, sonha na meta, repete a meta, pensa na meta, enfim. Mentaliza a uma meta. elucubração total. Sabe, pensa positivo, abraça a meta, dorme com ela e a coisa não acontece. Por quê? Porque o resultado é resultado de alguma coisa. Isso às vezes é lugar comum de falar, mas é uma verdade enorme, sabe? De que se eu chego aqui pra Mabô e falo, eu fico pensando, nossa, eu quero cantar igual a Mabô. Eu quero cantar igual a Mabô. Não vou cantar nem no chuveiro mais. 20 anos a Mabô levou pra estar onde ela está, né? Enfrentou dia após dia, nota por nota, instrumento por instrumento. Então, entender o processo e começar a gostar disso é um redutor de ansiedade incrível. E traz um bem muito grande, porque... E outra, é a única forma de realmente as coisas acontecerem. A outra alternativa é passar a vida inteira, às vezes, fantasiando com uma situação e não conseguindo chegar e realizar, né? Eu tirei algumas coisas do que vocês duas falaram. A primeira é uma ferramenta que eu gosto muito, se chama Ganhos e Perdas, né? Que é o cartão de enfrentamento, é muito parecido. Só que ganhos e perdas, eu tô aqui na minha cama. Qual o ganho que eu tenho de estar na minha cama? Porque, a princípio, a gente pensa assim, eu não tenho ganho nenhum em não me exercitar e não cumprir a minha meta, não chegar na minha meta. Não, mas eu tenho um ganho sim, eu tô aqui deitada numa cama quentinha, tá gostoso, né? Vou dormir mais 1 hora, né? É um ganho maravilhoso, inclusive. Né? E quais as perdas que eu tenho disso? E aí começar a computar, né? Essa questão dos ganhos e das perdas, eu acho que é importante a gente fazer para tudo na vida, para que a gente consiga dar o primeiro passo, como a Viviane colocou. A outra coisa é o respeito a si mesmo, que eu acho que é isso que está faltando demais. Sabe, a gente fica se comparando o tempo inteiro, como a Débora colocou em relação a Mabô. Não, agora eu quero cantar e eu quero cantar igual a Mabô, né? E aí a gente começa a se comparar. E a Débora colocou um exemplo mais forte, mas isso a gente faz com a gente o tempo todo. Claro. Nos nossos estudos, naquilo que já é a nossa profissão, que já é o nosso caminho. A gente Com o pai, com o irmão, com o amigo. Se não for perfeito... Se não for perfeito, não serve, não vai funcionar, né? E assim, inclusive com relação aos meus filhos, você falando agora, né? Eu tenho um filho que o boletim dele é uma coisa excepcional. E os outros mais ou menos, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi, porque na minha infância era essa comparação o tempo inteiro. Que fulaninho é assim, ciclaninho é assim, e você não é. Né? Isso a gente se faz. Então, assim, a gente tem pouca generosidade com a gente mesmo. E pouco respeito pelos nossos processos, né? E a outra coisa que a Débora colocou que eu achei muito interessante, que é um exercício que eu tenho feito comigo, porque as pessoas geralmente, ou elas estão lá no futuro, estão sonhando com a meta, abraçando a meta e dormindo com a meta, ou ela vive do passado, né? Um sofrimento, né? Só olha para trás, o retrovisor. Era sempre melhor. Tudo né? era melhor. E nem era. E nem era. Não. Geralmente não foi melhor. Exatamente. Se pudesse visitar um pouquinho, voltar na real, né? Vai lá um pouquinho. Porque a gente só lembra do positivo, né? Exatamente. A gente esquece. E acredito que é um exercício muito forte a gente estar no aqui e no agora. E dando o passo, mas com esse respeito por si mesmo, pela própria história. Esses dias eu estava conversando com uma menina numa empresa
Eu fiz uma sessão com cada um, a gente trabalha mais times, então eu não trabalho essa coisa mais terapêutica e tal. Mas a situação exigiu e eu sentei com cada um para conversar, porque nós fizemos um sistema de feedbacks, onde cada um deu feedback sobre cada um, né? Todos sigilosos. E aí eu abri os feedbacks, né, para cada um. E aí preferi fazer isso um a um para não criar aquele transtorno, né, da equipe. E assim, uma das coisas que eu falei para a menina, eu falei, você tem que respeitar a sua história. Você tem uma história. É uma história de abandono, uma história de muito sofrimento, de muita comparação o tempo todo, que você, desde a infância, você não é assim, você não é assado, fulaninho é assim. Então, a pessoa vai crescendo cheia de traumas, cheia de eu não dou conta, de eu não sou isso, de que eu deveria ter sido assim, eu deveria ter sido assado. E aí, como eu falei, ou fica lá no passado ou fica no presente. Não sei, ou no futuro. Eu não sei se fugiu do tema aí que eu estou colocando. Eu acho muito interessante isso que você falou agora. Me lembrou uma história também de uma pessoa que eu atendi, falando sobre enfrentar a coisa certa, sobre ter primeiro esse enfrentamento cognitivo, né? Saber o que realmente está acontecendo. Tem gente que, um parênteses, né? Eu não preciso de psicólogo, não preciso de terapia, não preciso de conversa e tal, não sei o quê, porque eu não sou doido. Não é essa a questão, né? A questão importante colocar isso. Por incrível que pareça, ainda é muito importante. Fato, as pessoas estão muito repetindo esse discurso nos últimos tempos, né? Eu acho que quanto mais elas se dão conta de que elas estão precisando de ajuda, mais elas entram nesse processo de negação. Eu não sou doida, eu não preciso de ir a psicólogo, medicamento, Deus me livre, eu não preciso de medicamento. E é aí, eu acho que quando a pessoa chega no ponto de dizer isso, que ela precisa realmente parar e rever, né? E procurar ajuda, né? Eu acho que é um bom momento para isso. E aí a pessoa entra nessa e aí eu sempre digo, olha, a terapia não é um processo de refazer você. É um processo de esclarecer as suas escolhas, as motivações, o que levou você a fazer essas escolhas, o que você aprende. É um momento sagrado no sentido de único que você tem para você, para a sua história. E eu atendi uma pessoa que é muito parecido com isso que você está dizendo. Duas irmãs totalmente diferentes, né? Numa família aparentemente funcional, tranquila, amorosa. Mas uma irmã completamente bem-sucedida naquilo que a família entende como bem-sucedida. Então fez uma boa faculdade, arrumou um bom emprego, se destacou fortemente no mercado, casou, teve filhos, os filhos seguiram o mesmo caminho, fizeram o padrão de sucesso que aquela família entende como de sucesso. E a outra, que era quem eu estava atendendo, é uma pessoa assim mais do relacionamento, não é muito do resultado, é do momento, ela quer curtir o que está acontecendo. Consequentemente, não sobrou tanta energia para alcançar tantos padrões de sucesso como aquela família estabeleceu que era sucesso. E ela chegou para mim e o tempo inteiro ela dizia, porque a minha irmã, porque a minha irmã, porque a minha irmã, porque a minha irmã. E eu atendi ela alguns meses. E em determinado momento eu tive que dizer para ela, porque essa irmã ocupa um lugar divino no imaginário dela, na fantasia dela. Com muito cuidado, com muito respeito, eu tive que ir dizendo para ela que para a irmã dela estar lá no alto, era necessário que ela se mantivesse assim tão embaixo. Que esse sistema estava funcionando dessa forma, é uma gangorra parada. Que para um estar lá em cima, o outro tem que estar lá embaixo. Foi muito, foi surpresa para ela. Mas, então, tem a ver, a minha irmã tem a ver com isso. Eu achava que eu tinha só que perseguir a minha irmã. Não, os sistemas funcionam com equilíbrio. E precisa equilibrar. Você precisa encarar que a sua irmã é bem-sucedida apenas nos padrões que nós estamos lidando aqui. Mas tem uma série de outros padrões. E eu fui ampliando o campo e dizendo, por exemplo, amizades de longo prazo você tem? Tenho amigos desde o jardim de infância. Sua irmã tem? Não, minha irmã não tem. Falei, bom, isso talvez também seja um ponto de sucesso que a sua irmã não alcançou. Isso não a faz uma má pessoa, mas você sobe um pouquinho nessa gangorra e ela desce um pouco. Então, quando eu falo desse enfrentamento, é isso. Vamos encarar o que está acontecendo. E o processo foi continuando e ela foi percebendo que aquela estagnação no sistema de comparação
exigia que ela se mantivesse naquele lugar mínimo para que a sua irmã se mantivesse no lugar máximo. E que isso não é bom para ninguém, porque em algum momento essa gangorra pode se desestabilizar bruscamente e ninguém vai sair ganhando dessa história. Então a ideia é que a gente vá reconhecendo nossos ganhos e as falhas do outro também com respeito, e a gente vai dizendo, não, olha, é verdade isso, mas isso também é verdade. Eu posso olhar essa mesma situação de uma outra forma, que é o que a gente chama de reestruturação, que o coaching traz mais como ressignificação. É você dar um outro sentido à mesma situação. Você ia falar? Quando você fala do sistema, né, que não é o sistema só da pessoa, mas o sistema de funcionamento muitas vezes da família. E como que isso se configura enquanto família, assim. O que significa também ter essa irmã lá em cima e essa pessoa que eles julgam lá embaixo. E às vezes como é mais fácil continuar com o discurso de que a sua irmã é assim e de que a outra é assim, porque a gente vai ter que demandar um esforço maior talvez para essa daqui. Então, existem alguns sistemas que tem uma pessoa que fica sendo o que a gente chama de bode expiatório da família. E que nem a pessoa percebe que ela está sendo assim, nem o sistema percebe. Então, reconhecer como esse sistema... Reconhecer, é isso mesmo. Quando isso acontece, esse reconhecimento de quem eu sou no processo familiar, quem as pessoas da minha família ou da minha rede significam nesse sistema, eu começo a me diferenciar, né? E aí eu paro de me comparar o tempo inteiro, porque aí eu consigo assumir o meu papel, a minha responsabilidade, a minha história e também a do outro. Então, ao mesmo tempo, é uma luz que se acende diante de um sistema que é super importante para que a gente realmente consiga entrar num processo, né? E aí que as pessoas querem tanto, que é o de mudança, né? Claro, mas primeiro esse reconhecimento precisa existir. Sem ele, fica tudo muito confuso. E aí, quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, também é difícil, né? E é isso que é o processo que a psicoterapia auxilia muito, né? De fazer ajudar nesse processo de reconhecimento, que é duro. Às vezes é muito difícil reconhecer quem eu sou nesse sistema, quem a irmã quem o pai é, quem a mãe é, o quanto que eu tenho vivido num sistema que às vezes está adoecido, está disfuncional, né? E reconhecer que essas pessoas que são o seu referencial de amor, de afeto, de verdade, podem estar, não propositadamente, mas porque o sistema se formou assim, podem estar contribuindo para aquilo que você se sente mal. E você reconhecer que aquelas pessoas, poxa, mas a minha mãe, o meu pai, são o meu referencial de afeto, de verdade, o que eles me ensinam é a verdade. Como eu vou contra isso? Eu vou falar contra. E aí você precisa parar com muita calma, gratidão pelo que fizeram de bom, mas coragem de dizer, não, isso realmente não foi bom, isso que aconteceu. Se foi intencional ou não é outra história, mas não foi bom. Não é culpabilizar, né? A gente aqui não acha que a culpa não leva a nada. Não é para culpar, mas reconhecer... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, o que vocês estão falando faz tanto sentido, assim, que isso não é a história do domínio, do poder? O poder, ele não se alimenta disso? Tem alguém lá em cima que faz questão de estabelecer esse distanciamento das pessoas para dizer, eu sou muito bom nisso. Tem. Né? Ninguém me alcança. Esse é o primeiro projeto de poder, né? O primeiro projeto de poder, né? O de domínio mesmo, porque... Agora, assim, existe o perverso, que isso tá meio claro de que ele está fazendo esse domínio, mas o que eu percebo, e a Viviane pode complementar, é que, na verdade, o que a gente vê são mais processos inconscientes, não velados, estão tão claros dentro das relações. E é por isso que não é tão fácil enfrentar, porque... Se é muito claro, tá mais fácil de reconhecer, mas quando não está tão claro assim, aí fica mais difícil, né? E aí você se perde dentro do processo. Então, às vezes, parece que é natural. Por exemplo, eu tive um pouquinho de exposição pessoal. Faz bem. A minha relação com a minha mãe sempre foi uma relação em que eu sempre me senti muito responsável por ela, né? E...
eu levei muito tempo para conseguir entender como que era o nosso sistema e o quanto que eu devia me recolher ao meu lugar de filha e reconhecer a minha mãe como mãe. E o quanto que a inversão de papéis... E aí você acha que a gente faz isso conscientemente? Não. A dinâmica da vida, às vezes, vai levando isso a acontecer e você vai tomando responsabilidades e achando que você tem que fazer determinadas coisas sem nem ter percebido que isso aconteceu. Mas o processo de ir deixando isso claro e reconhecendo vai fazendo com que a gente coloque os papéis do sistema nos seus devidos lugares. Eu sou a filha, ela é a mãe, e o que isso significa? E é assim que tem que ser. Né? Então, quando a gente faz isso, clarifica essas coisas, isso também traz uma leveza de vida enorme, porque é muito importante, é saúde que os papéis estejam uniformes. Claro que isso não é o ideal que vai acontecer assim, mas esse processo, iniciar um processo desse tipo é muito importante. Né? E isso se repete nos casamentos, né? Nos relacionamentos e como vocês estão falando aqui, viajando aqui. Não tem como não pensar nessa. Como não pensar, né? Esse jogo de poder. Né? Então eu me coloco na posição e enquanto houver esse distanciamento, tá ótimo, né? Tá confortável para um, né? E o outro lá subjugado. E geralmente quando esse que está subjugado começa a se mexer, a gente diz que está mostrando as garras. Exatamente. Você não era assim. Exatamente. Né? Você não é mais a mesma. Você mudou muito. Tipo, você tá prepotente agora. Tá... Nossa. Um caso clássico, assim, que eu atendi uma vez, bem no início da formação, foi de uma mulher que tinha um marido alcoólatra, que bebia muito, e ele estava tão envolvido com a bebida o tempo inteiro que ele não intervinha em casa, né? Porque ele estava alheio, ele estava num outro universo o tempo inteiro, né? O universo da bebida, dos amigos e tal. Então ele não participava, não interferia na dinâmica da casa, dos filhos, de nada. E ele começou a se tratar e foi pro AA, enfim, conseguiu ficar sóbrio e tal. E aí ele começou a participar da casa. Agora ele estava mais em casa. Ele via o que estava acontecendo. Agora ele via como os filhos estavam sendo criados. Agora ele queria saber como o dinheiro estava sendo gasto. E aí, o que aconteceu ao longo do processo foi que, nesse caso, né, não todos isso acontece, mas nesse caso, ela estava desesperada para ele voltar a beber. Olha, Por que que voltar a louco beber? isso. Adormecê-lo, né? Adormecê-lo, quer dizer, vamos manter... Às vezes esse sintoma tem ganhos secundários. Essa pessoa que está manifestando um problema, a família tem ganhos secundários com ela. Então, quer dizer, é ruim demais por um lado, mas por outro a gente tem a liberdade de decidir o que a gente faz, eu quero ir sozinho. E é falar isso que eu chamo de enfrentamento. Isso. Sabe, é essa mulher que devia estar desesperada com uma série de problemas e o problema dela era o alcoolismo do marido, talvez, num primeiro momento. Isso. Numa análise mais profunda, não é. Não é. Claro, a gente não vai dizer que isso não traz problemas, que não é difícil. Mas essa é só a cara. Tem que tirar e dizer, não, o que realmente é o problema? Deve ter outras coisas, né? Devem existir outras coisas. E a gente precisa levantar, limpar bem o olho, sabe? E dizer, agora eu vou olhar aqui o que é que está acontecendo. É procurar as coisas com intenção de encontrar. E entender que isso vai te levar a um lugar mais saudável, mais digno, de mais vida, de mais sustentabilidade, que isso vai se manter por mais tempo na sua vida. Daqui a pouquinho a gente pode falar, conforme você quiser, sobre, ok, entendi isso tudo, e como é que eu parto para a prática. Isso, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Okay. Mas só para finalizar aqui essa análise, né, pontual, eu percebo, assim, falando um pouquinho também da minha experiência pessoal, a vida inteira eu trabalhei muito. Trabalhava 10, 12 horas por dia, trabalhava durante o dia, dava aula à noite e tal. Então, o dia que eu desacelerei um pouquinho, eu comecei a ver coisas que eu não enxergava, que eu não via. Com uma pessoa, né? O dia que eu parei para olhar de forma mais sei lá, prestando mais atenção, estando mais presente,
eu comecei a ver coisas, processos que eu desconhecia que eles existiam. Desconhecia. Olha que loucura isso, né? É inconsciente mesmo. Tem que O parar negócio e tá lá, pensar. como a gente conversou esses dias, né? Tá lá, tá na sua cara e você não tá vendo. E às Tá vezes não acontecendo. vê porque não tem o repertório necessário para ver, não é uma questão de irresponsabilidade ou de Sim. falta de caráter, alguma coisa desse tipo, mas falta repertório de comportamento para identificar ou falta até preparo para lidar com aquilo naquele momento e de alguma forma você escolhe não ver aquilo, deixar um pouco mais para frente, para outro momento, né? E porque é mais confortável ou talvez até uma forma de sobreviver. Que inclusive na psicologia o conceito mesmo de enfrentamento, ele não é necessariamente fazer alguma coisa. Ele pode ser até não fazer. Isso também é enfrentamento. É um enfrentamento que a gente chama de inadequado ou que não é eficaz, mas é enfrentamento também. Tem pessoas que enfrentam um diagnóstico de câncer, contam para a família toda e acionam os melhores profissionais, é um enfrentamento. Outras pessoas, que não é raro, elas não contam para ninguém, não vão atrás de tratamento e elas enfrentam dessa forma. Né? Então, assim, o enfrentamento, no conceito mesmo duro, né, da palavra, ele é a forma de você passar por uma situação. O que a gente está falando aqui é um pouco mais amplo, né? É o sentido de realmente encarar a situação, mas todo mundo está enfrentando a situação. Isso é importante falar também. Sim. Independente de você enfrentar positivamente ou não, você está enfrentando. Você vai passar por essa situação. Ela está aí. Se você se levantar e fizer alguma coisa dessas que a gente está falando e das próximas que vamos falar, você pode ter um resultado melhor. Mas você vai passar por ela, de qualquer forma. A situação está posta, né? Então, vale a pena a gente se esforçar um pouquinho, sair do conforto. Legal demais. Nós vamos pedir o nosso intervalo agora e a gente vai voltar, Viviane, Débora, Mabu, falando em como enfrentar tudo isso, né? Ok? Obrigada, gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Aí, pessoal, a gente resolveu agora, já que a temática é enfrentamento, olha só o que eu tô aprontando aqui. Resolvi bagunçar tudo aqui. E nós vamos fazer uma música ao vivo, a capela, eu, Kalina Lígia, Mabu e Elisa Borges, que estavam nos assistindo e que eu convidei. Que legal, fui convidada a entrar no set, gente. Mas Adorei. assim, né, de supetão, né? Tipo, Supetão. 1, 2, 3, Elisa, sinto muito, se vira. Exatamente. Então vamos lá, temática é enfrentamento. Mabu, puxa pra gente aí. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, Te amo, é primavera, te amo, meu amor. trago essa rosa Para te dar, trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Aê! Tem que bater palma.
bagunça lá em casa. Gente, vamos fazer uma live aqui agora. uma live. Foi. Gente, é uma delícia. Participem também com a gente na próxima. É, por Próximo a gente favor. enfrenta isso. Vamos enfrentando. Uns 10 anos a gente consegue. Não é assim que enfrentando. Vamos tentar tirar o pau no gato, talvez seja mais fácil. É, pois é, então. Gente, então vamos lá, Viviane e Débora, enfrentar como? Como assim que a gente vai fazer tudo isso aí que vocês falaram, né? Se permitir, primeiro se respeitar, entender o que está acontecendo, e aí dar o primeiro passo. Como é que é? Tem ferramenta? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? Tem ferramenta sim. E só recapitulando o que a gente falou na primeira parte, qualquer coisa que você fizer em direção ao enfrentamento será melhor do que não fazer nada. Sim. Né? Então, só trazendo aqui para o que vocês fizeram agora. Foi muito bom que vocês cantaram. Foi muito bom. E foi muito melhor do que se não tivessem cantado. Talvez vocês possam dizer, se a gente ensaiar mais 3 meses, a gente consegue fazer ainda melhor. Mas já foi muito bom que vocês fizeram isso aqui. É uma situação simples, mas essa verdade pode ser generalizada para situações mais complexas também. A gente aprender a celebrar, né? Muito importante celebrar os pequenos começos. Porque, como a gente disse no bloco anterior, assim, o segundo passo só existe por causa do primeiro. Exato. Então a gente precisa celebrar. Quando isso acontece na vida das pessoas, porque às vezes a pessoa já fala dizendo que fez e já desconstruindo. Não, eu fiz, mas eu devia ter feito. Para. No primeiro celebra, né? Calma. Celebra. Primeiro fica feliz e aí a gente vai pro segundo. Exatamente. Então, tendo tomado a decisão, né, e tendo feito o enfrentamento cognitivo, que foi o que a gente falou no primeiro bloco, de toda uma forma de pensar, de ver o outro, de ver a família, a gente precisa passar, então, para o enfrentamento comportamental, que é o da ação, é aquilo que é prático, né? E existem muitas pessoas que falam sobre isso, mas tem uma proposta que diz que a primeira coisa que você pode fazer, a primeira ação que você pode tomar direcionada ao enfrentamento é buscar informações. Então, as coisas estão acontecendo e você fez todo esse trabalho de pensamento, de quebra de crenças, de novas crenças, e você precisa agir. A primeira coisa a fazer, prática, é buscar informação. Assistir um vídeo como esse é buscar informação. Ler um artigo sobre o tema é buscar informação. Conversar com alguém sobre isso, que entenda do assunto, é buscar informação. Eu acho muito incrível um processo que no coach chama de, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas na teoria cognitivo-comportamental, chama de psicoeducação, que é quando você para o seu paciente, o seu cliente, e você diz para ele o que você está vendo no processo dele. E você dá a ele ferramentas de compreensão e de intervenção na sua própria história. Então, vamos dizer que o diagnóstico é que a Débora tem um transtorno X. E aí eu estou segura disso, é isso mesmo, e eu chego para ele e digo, olha, eu vou compartilhar com você o que a nossa história, que a nossa caminhada até aqui tem me dito. O que acontece é isso, tal. Gente, isso dá uma transformação na caminhada da pessoa. E eu sempre incentivo que a pessoa busque, então, informações de forma responsável, né? Não vai buscar em qualquer lugar, senão fica alucinado com tanta informação que existe. Mas que ela procure se informar sobre o que está acontecendo com ela. Isso serve para todas as situações. Estou desempregado, quero buscar emprego, eu preciso de informação. Eu posso optar por lamentar, eu posso optar por simplesmente enviar currículo sem critério nenhum, ou eu posso buscar informação. O que está acontecendo? Qual é o tipo de emprego? Tem algum tipo de emprego que está mais fácil de ser arranjado? É todo mundo da minha profissão? Se informar, se contextualizar naquilo, isso é muito importante. A gente não pode simplesmente agir sem informação nenhuma, tem que existir uma base. E aí sim você pode partir para ações mais diretas, coisas que realmente podem ser feitas. Tendo buscado informação, eu já elimino passos que não seriam muito indicados, coisas que não me trariam muito resultado. Então, se eu tenho uma informação de que aqui no bairro, todos os supermercados, um exemplo,
estão com o quadro completo. Eu não vou entregar currículo nos supermercados do bairro, porque eu já sei que não vai ter resultado nenhum, né? Então eu parto para uma outra coisa. Então são ações um pouco mais diretas. Seguidos a isso, eu tenho, além das minhas ações, eu tenho uma inibição das ações inadequadas. Então, além de começar a fazer coisas que são boas, baseadas nas informações que eu busquei, eu deixo de fazer aquilo que não é bom. Então, eu tomo uma decisão e eu digo, ficar na cama mais 1 hora não é bom, eu vou eliminar essa ação. Ah, mas assim de uma vez eu não vou conseguir. Mas você já fez uma caminhada, você já fez uma reestruturação psíquica, você já buscou informações, já tomou ações diretas, como, por exemplo, não colocar blackout, né? Dormir, eu faço isso lá em casa. Eu faço o dia que eu tenho que acordar cedo, não vamos fechar a janela completamente, porque eu vou me boicotar no outro dia para levantar cedo, não vou levantar, vai estar tudo escuro. É até maldade, né? Poxa, É maldade, né? Então, quarto todo quentinho, escurinho, tem que levantar 5 horas, 5h30. Exatamente. Beleza. E aí você não vai deixar de fazer os esforços que a gente chama de esforços intrapsíquicos, que também é um enfrentamento comportamental. Quando eu opto por deixar formas de pensar que eu pensava antes, que são disfuncionais, são inadequadas, não me trazem resultado, isso permeia o processo de enfrentamento o tempo inteiro. E em último lugar, não é que está acabando, mas assim, desses passos, né? É buscar apoio, é buscar pessoas. Tem gente que faz isso de primeira. Tem um problema, preciso conversar com alguém. Seja com um pastor, com um psicólogo, com um conselheiro. Eu na vida. Aí, tem muita gente aqui se identificando. Isso é bom? É. Mas às vezes a gente vai... Quem aqui nunca passou por isso? Vai conversar com um amigo, com um conselheiro, seja quem for, e você sai de lá com a sensação de que a pessoa não te ajudou. Ah, poxa, mas... Inclusive vai contar algo da vida dela, né? É. Essa é a conversa Você não sabe se melhora ou se piora, né? Às vezes piora a Aí você situação. termina de falar, pois é, aconteceu isso, aí você faz, menina, Acontece comigo, aconteceu pior ainda. a frase clássica, se fosse só você... Você não sabe como é que tá o resto. E assim, talvez pode ser um despreparo do conselheiro, sim. Mas é porque também o primeiro passo que você tem que dar é anterior a isso. Buscar o apoio profissional, buscar outra pessoa, ele é um passo subsequente a tudo isso que a gente falou antes. A gente começa com a gente mesmo, a gente precisa entender isso. É muito bom contar com pessoas, acho que ninguém deve sofrer sozinho, piora o sofrimento, né? A ajuda está aí para isso, os profissionais, amigos, família. Mas tem uma parte insubstituível que é individual e ela é primeira. Ela vem antes, né? Um psicólogo pode te ajudar nisso, mas tem que haver uma predisposição sua. Não, inclusive você só vai pro psicólogo se você se predispuser Se você- aquilo, ele né? não vai te buscar em Ele não vai casa. te buscar na tua casa. Ele não vai te buscar. Eu criei uma sigla pra mim que eu aplico nos outros. Porque eu já passei por um processo de depressão, foi uma coisa muito difícil. Eu primeiro escondi, depois contei e tinha medo de contar e de ser julgada. O lance de você se colocar o aquário para todo mundo ficar te vendo, a vitrine para todo mundo te ver e te julgar, isso já me inibia de contar. Porque eu sou muito expansiva, enfim. Aí eu criei uma sigla que se chama IDA. Mabô sabe. As pessoas chegadas já sabem. Eu conto para algumas pessoas, eu até ensino. Porque toda ida tem volta, só você tem volta se você foi também. Né? Então, a ida significa ida mesmo, né? IDA. I de intenção, né? De interesse. O D é de determinação. E o A é da ação. Maravilha. Resumiu, né? E aí quando eu vou, porque eu também trabalho com consultoria e tal, às vezes quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo, gente, se liga na ida. O resto, você tem que startar. Mas o ida, quando eu falo pra pessoa, eu na minha cabeça já sei o que é, às vezes até conto. Mas é mais ou menos isso, porque no bloco anterior você até falou assim, que resume nisso, deságua nisso, que é a questão... A pessoa tem que ela se admitir, ela querer para ela sair do lugar. Exato. É igual eu quero um príncipe encantado. Não vai tocar a campainha da minha casa ou chegar no cavalo branco, até porque eu moro em apartamento. Eu tive que dar uma rodadinha para ele acontecer. Né? Graças a Deus aconteceu. Mas é o lance de sair do lugar. É isso mesmo. E de se identificar, antes de começar o programa, eu estava até te contando, né, Viviane?
que por eu já saber as coisas que eu já passei, já tive um processo de síndrome do pânico muito ativo. Então, por saber que isso existia, quando esses dias atrás aconteceu comigo, eu já identifiquei que isso estava acontecendo comigo. E eu conversava comigo mesmo, tipo, eu era minha conselheira, porque eu estava em casa, sozinha. Aí, você até me ligou no dia também. Fala no microfone. Foi. Mabô até me ligou, eu falei, minha filha, vamos conversar amanhã que eu tô num processo comigo. Porque eu mesmo falava pra mim, então, Elisa, tá tudo certo, você tá na sua casa, você tá protegida, porque rola um lance da taquicardia e tal. A gente sai um pouco do... A gente se sente meio desprotegido do real, né? Sim. É o pânico. Mas quando você já identificou isso em você, aí já rola a prática da ida. Vamos lá, Elisa, né? É um Foca aqui. repertório que foi construído, Aprendeu, né? É. Você já sabe como reagir. Já sei sair do lugar para aquela reação. E não deve ter sido assim na primeira crise que você que você Não. teve. Não, A gente primeira não você queria consegue. alguém imediatamente, provavelmente, ou ligou, mas no processo de construção, de elaboração, isso deu... Inclusive, quando o paciente, é muito interessante, quando o paciente, ele, no processo terapêutico, ele já começa a depender menos do próprio terapeuta. A psicoeducação é A exatamente psicoeducação, pra isso. Porque aí ele já não precisa o tempo inteiro depender de você. Ele resolveu a situação. Antes ele esperava a terapia chegar para ter a terapia, para ver se dali ele conseguia fazer alguma coisa. Num processo avançado de psicoeducação, ele, olha, aconteceu isso e eu fiz isso. E te conta o resultado. E te conta o resultado. Fantástico. Exatamente. E também o que me fez agir também, porque as pessoas duvidavam. Quando eu ligava para alguém e dizia assim, oi, Kalina, nunca liguei para Kalina, mas só para dar um exemplo, dando um nome. Oi, Kalina, eu não tô legal, tô aqui dentro de casa, tá rolando umas coisas estranhas comigo, você pode vir aqui um pouco, não sei o quê? A pessoa, Elisa, qual é? Você fala que você não tá legal, cara? Pô, logo você. A pessoa até tirava o crédito, assim, porque eu sou muito rabo de pavão, na hora que eu me mostrava fechadinho, ninguém acreditava. Então, até isso eu também tive que aprender como botar pra fora pra realmente explicar pra algumas pessoas o que acontecia. Muito bom. É ótimo, essa ilustração muito boa. Muito boa mesmo. Muito legal, Viviane. Então você falou de algumas ferramentas, né? Algumas atitudes que a gente pode Exato. tomar. A Elisa acabou de dar um exemplo de uma atitude que ela aprendeu, foi aprendida, né? Para ela lidar com essa situação da síndrome do pânico. E aí me passou diversas coisas sobre isso. E o ponto de quem pode me ajudar, com quem eu posso contar. Importante a Elisa colocar essa situação, porque daqui para frente, Elisa, você tem que pensar em quem você vai ligar. Você acabou de dizer... Eu eliminei muita gente. Então. Elas nem existem mais nessa face da Terra. Não, mas calma, muita calma nessa hora. O que eu tô te dizendo, e eu tenho passado por isso, é que para algumas áreas da nossa vida a gente tem que saber para quem falar. Não é que a pessoa não é a sua amiga e não gosta de você, mas é que ela não está preparada para te ajudar naquele momento. É isso, Viviane? É isso, como eu sou grata que você mencionou isso, porque isso é algo que eu acho muito importante também, a gente aprender, não é saber, porque saber você sabe, você tem isso, não. Aprender para você poder colocar em prática. Eu gosto muito de bater nessa tecla em diversos contextos, que nós não podemos ter tudo de uma só pessoa. Sim. Eu não posso ter uma amiga e que ela é minha amiga, minha conselheira, a pessoa que faz compra comigo. Não. Nós temos que nos cercar de pessoas que possam, cada uma, dentro da sua possibilidade, no seu tempo e de acordo com as nossas necessidades, nos fornecer o que elas podem. Nós não podemos ser vampiros, né? E dizer, não, quem vai me ajudar é fulano, porque fulano sempre me ajudou, eu já ajudei, ele tem obrigação, e você suga tudo da pessoa e vai para a pessoa com um comportamento predatório, que a gente chama, né? A pessoa tem medo de ser engolida. Não, você deu pra pessoa uma responsabilidade que não é dela. Exatamente. Ela tem que escolher e querer ela te ajudar, né? some do seu contexto. É. Sabe, assim, às vezes você realmente está precisando e a pessoa, se fala, não tem condição, você vai me engolir. É igual quando alguém está afogando, você vai salvar e ela quer te afogar. Às vezes morrem os junto. dois afogados. Nos relacionamentos íntimos, amorosos, isso acontece demais, Muito. né? A pessoa acha que o marido tem que ser Tem que tudo. ser tudo. Aquela pessoa, ela é o pai que você não teve, ela é a mãe que não sei o quê, O ela é irmão, E aí melhor é uma amigo. sobrecarga. E aí o que ele era, que era ser o companheiro, o esposo, Some. some. Não fica- pode rolar essa transferência, né?
ela tem que ser consciente, você tem que saber o que aquela pessoa pode... Eu tenho uma história engraçada sobre isso, que uma vez eu fui ao cinema com o meu marido e a gente foi assistir Aventuras de Pi. E eu sou uma pessoa, assim, filosófica, viajante e tal, e ele é uma pessoa bem mais, assim, do pé no chão e tal, né? E aí a gente foi assistir... E eu saí de lá, gente, com a minha cabeça, assim, sabe, pensando Fervilhando, em tudo, né? Meu Deus, que coisa incrível aquilo e tal. Não vi a hora de sair do cinema para conversar sobre aquilo. E aí a gente entrou no carro e eu falei pra ele, amor, o que você achou do filme? Aí ele, bom. Eu era recém-casada. Você quer morrer? Eu falei, só bom? E aí, não prossegui a conversa não. No outro dia, de manhã, cheguei no trabalho e eu tinha uma chefe bem filosófica, assim, igual eu também. E eu comentei com ela, olha, eu assisti, eu falei, ai, que maravilha esse filme e tal. E a gente conversou. E eu falei assim, nossa, eu fui com meu marido e ele não achou, falou que achou bom, mas não falou nada. E aí ela disse assim, mas não é tudo que a gente tem que conversar com o marido. E me deu esse clique que eu dizia isso de outras formas e adotei isso para minha vida e acho que é muito útil, assim, use indiscriminadamente. Algumas pessoas vão te dar algumas coisas e no final você terá muitas coisas de muitas pessoas. Então, quem pode te ajudar? Quem é a pessoa? Dependendo da situação, a gente acha que tem um guru, né? E aí a gente quer que essa pessoa resolva. Eu diria para você escolher, em primeiro lugar, pessoas disponíveis. Às vezes você quer muito conversar com alguém e acha que aquela pessoa vai te ajudar, mas ela está indisponível. E tem outra pessoa que talvez não seja tão bambambam, mas ela está disponível. Acesse essa pessoa, dê uma oportunidade para ela te mostrar o que ela pode te oferecer. O mesmo processo que você fez com você, de que você não precisa ser perfeito, de que você não será ótimo na primeira, essa pessoa também, você precisa aplicar isso a essa outra pessoa. Então, quem pode te ajudar? Em primeiro lugar, quem está disponível. Não adianta ser o melhor médico do mundo se ele não tem agenda para você. E pode ser um estranho, tá, gente? Porque eu já fui disponível com uma pessoa no aeroporto. Estava disponível. E eu tinha perdido o voo e fiquei 3 horas esperando o outro voo. E tinha essa pessoa lá, e eu vi a pessoa chorando, falando no celular, chorando, e aquilo foi me dando uma coisa que não foi legal. Aí eu saí para comprar uma água para mim, e quando eu voltei a pessoa ainda estava lá. Eu falei, gente, eu vou dar água a essa pessoa. Tava com um copinho, falei, olha, toma uma água, acho que você não tá legal. E era um homem. Tipo assim, vamos colocar que eram uns 10 anos, 15 anos mais velho que eu. Eu falei, olha, toma uma água, acho que você não tá muito legal, você perdeu alguém. Aí ele falou, você tá interessado em saber da minha vida? Primeiro que ele achou estranho. Eu falei, nossa, esse cara vai me cortar. Ele falou, você tá interessado em saber da minha vida? Eu falei, olha, se você quiser conversar. Fiquei 3 horas e meia, eu fiz uma terapia com o cara, conversei com ele as coisas e ele tinha recém-separado, estava tendo um problema com os filhos, eu falei que eu era filha de pai separado, a gente começou a conversar. E foi super ótimo, nunca mais vi, nunca troquei telefone, não teve nada, mas foi ótimo. E ele podia ter se fechado naquele momento, né? Ele podia. Aí ele me agradeceu, me pagou um café, foi bom, assim, a gente sentou no outro canto, foi lá em São Paulo, no aeroporto de São Paulo. E ele tá vindo para Recife, eu voltando para Brasília. Foi isso, e foi super legal, assim. É isso. Com um estranho. Pode acontecer, né? Estando disponível, acho que depois tem que ser uma pessoa que você entenda que se importa com você. No caso, apesar de ser um estranho, você se importou com ele. Então, não adianta também estar disponível e ser uma pessoa para a qual você não faz nenhuma diferença. E às vezes a gente insiste em relacionamentos onde a pessoa está dando sinais claros de que nós não fazemos diferença para ela. Então, ela é uma boa profissional ou uma boa amiga, está disponível, mas não manifesta interesse em nós. Parte para outro. Uma pessoa que saiba menos que ela lhe será mais útil, né? Do que isso. E alguém em que você possa gerar um vínculo de confiança. Isso é muito importante, que haja uma troca e que você se sinta seguro naquela relação, que você não se sinta explorado, você não se sinta sendo passado para trás, que não seja um charlatão. Busque informações, como a gente já disse, né? Então, esse é o último passo, é buscar o apoio, é buscar pessoas, uma rede que vai te ajudar. É o passo realmente que vai florescer a diferença
a mudança que é fruto do enfrentamento, como a gente vinha dizendo, né? Acho que é isso. Gente, que fantástico. Que tarde maravilhosa, super produtiva. Verdade. A gente tá vendo, Vivi? Faltam 10 minutos para verdade. acabar o Olha programa. Faltam apenas 10 minutinhos. Eu gostaria que cada uma deixasse um recadinho pro público, né? Alguma coisa que vocês queiram deixar do coração mesmo. Semana que vem, quarta-feira, a gente vai entrevistar uma pessoa que criou um instrumento. O professor Kenio Alcanfor. Ele criou, Mabô, um cello de braço. O cello toca isso? igual violino. Ai, que delícia isso, prático. Os músicos vão amar, meu Deus do céu. Então, o nome do instrumento é shoulder cello. Shoulder cello. Então toca assim e é tão grave quanto um violoncelo, mas se parece com um violino. Estou super curiosa de saber, né? Vamos conversar com ele na quarta-feira que vem. E eu vou aqui me despedindo, vou passar para a Débora deixar uma palavrinha, para a Viviane, para a Mabô, para a Elisa. E, gente, para variar, uma tarde maravilhosa, engrandecedora. Muito obrigada, Vivi. Eu agradeço também. Muito obrigada, Débora, Mabô, Elisa. Né? Pessoas que a gente acessa, né? Como eu falei com a Mabô. Gente, eu entrei de férias e esqueci de fazer a agenda dos músicos. Eu fiz com a Viviane no ano passado. Esqueci. Liguei pra Mabô, me socorre, pelo amor de Deus. Mas amigo é assim, viu? E o propósito desse programa é ser uma sala de uma casa, é a gente conversar, é a gente cantar. É o Clube da Luluzinha hoje, no Hoje caso. foi o Clube da Luluzinha, né? Faltou um chazinho aqui, uns biscoitinhos, mas vai ter. Gente, muito obrigada. Débora, deixa o seu recadinho. Eu agradeço muito, estou muito feliz com esse encontro. Eu sou amiga da Viviane, pessoal, vou entregar há 20 anos, então ela é uma pessoa que eu admiro como profissional e como pessoa. Então é muito legal esse encontro, de estar com pessoas tão queridas e que esse encontro aconteceu, assim. Tô muito feliz por isso. E assim, o que eu posso dizer para finalizar, eu sei que às vezes a gente tem muitas angústias e preocupações sobre as coisas que a gente quer realizar e quer acontecer, né? Mas eu aprendi que nós somos seres desejantes. E que enquanto seres desejantes, nem tudo que a gente fantasia que a gente deseja, na verdade, vai se realizar da forma como a gente imagina. Mas não é porque isso não acontece que a gente tem que deixar de desejar ou ser cínico e deixar de enfrentar e buscar aquilo que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. O que a gente precisa fazer é entender que na nossa vida existem oscilações, existem processos e que é muito importante que a gente acolha e seja generoso com os nossos processos, com a nossa história, com a nossa vida, né? Para que as coisas que a gente quer não lutem contra a gente mesma, né? Então é isso, eu acho que feliz ano novo e Maravilhoso. estou muito feliz e obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Bom, eu quero agradecer também Kalina, Débora, Mabô, Elisa, que eu conheci hoje, né? E a oportunidade de estar aqui. E eu queria, já que é um recadinho para deixar, tem uma parte do Evangelho de João, obrigada, acho que é João 5, 4 ou 5, em que Jesus encontra uma mulher parada na vida, sem conseguir enfrentar as suas situações, no poço. E ela faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta, o que eu devo fazer, como é que eu adoro, adoro aqui, adoro lá. E Jesus diz uma frase para ela que eu acho que resume bem o que a gente está dizendo aqui. Não sei se resume ou se inspira, eu acho que inspira, é daí que vem, né? Jesus diz, vem a hora e já chegou. É isso que a gente está dizendo aqui. Você tem planos, tem resoluções, você tem propósitos. A hora é agora, vem a hora e já chegou. Não é amanhã, é agora. Mas agora não dá, alguma coisa dá. Não dá para fazer tudo, mas alguma coisa com certeza dá. Vem a hora e já chegou. Que Deus nos abençoe. Amém. Meninas, agradecer também pela companhia adorável, pelas palavras, porque muito do que vocês falaram serviu para mim também. Eu sou essa pessoa que às vezes posterga os processos, sabe? E baseado nisso que eu quero dar um recado para vocês. Gente, não deixem para amanhã. Sabe, não deixem para depois. Os processos às vezes podem ser dolorosos, mas eles precisam começar.
Até para que a própria dor acabe, né? Para que tenha um fim, para que haja uma conclusão, para que haja um resultado, né? Como você tanto falou. É preciso haver um processo. Então vamos aprender a gostar dos nossos processos, aprender a viver os nossos durantes, né? Verdade. Microfone. Ela tá de lado. Não, eu tô aqui. Meu recado, eu vou usar até algumas frases assim. Uma do Arnaldo Antunes, o que se foi é ido, não se preocupe, já foi. E duas últimas da minha avó. Minha avó era sábia demais. Para quem não tem nada, a metade já vale o dobro. Então olha para isso como se fosse a coisa mais fofa do planeta. E a outra frase é: o amor é a única coisa que quando se divide ele se multiplica. Ai, que lindo. Lindo. Não é? Muito sábio, Demais, muito bom. demais. Então, para finalizar essa tarde deliciosa, Mabô, por favor. A palavra é sua, cantada. Gente, contrata a Mabô. Oi, Liga gente. pra mim, sou produtora produtora, dela, gente. tá? Contrata a Mabô, vai nas redes sociais, ou no meu Instagram. O meu Instagram é Elisa com Z de Zebra Borges, vai lá. Me chama no direct que eu vendo a Mabô. Isso, pra porque todas as Mabô coisas. é cantora, é locutora, É professora de canto. Produtora musical. A Mabô tá aí pra você, gente. Gente, essa música que eu vou cantar agora, você já deve ter ouvido ela em algum momento da vida, a gente que já viu novela. Tema de novela é uma coisa linda, que dá umas ensinadas de algumas coisas pra gente. E ela fala sobre isso, sobre nada ser fácil, nada cair do céu, mas que a gente pode buscar, que a gente pode começar. É a música Confins, do Ivan Lins. Nada cai do céu, nem cairá. Tudo que é meu, eu fui buscar. Aprendi a viver e caminhar entre os bons e os maus e me guardar. Fico me remoendo com meus remendos pra me lembrar que lá vem desavença, olerê, e eu tenho que enfrentar. Isso é o que me alimenta, que me sustenta, que faz amar. Nesses confins de mundo, olerê, nada vai me assustar. Laia, laia, rulerê, laia, laia, rulerê, laraia. Essa música é foda. Fala muito. Eu ouvi essa música quando eu tinha 8 anos de idade. Essa novela passou ali. Foi Rei do 92. Gado, não foi não? Não, essa foi Renascer. Renascer, Foi uma novela mais Renascer. antiga. E para uma criança de 8 anos de idade foi uma mensagem tão forte que aquilo ficou, de fato, na mente. Que máximo. E a Mabô falando nisso, né? Eu quero deixar o meu recadinho que eu não deixei. A Viviane falou uma coisa muito interessante o episódio do filme, né? Isso aconteceu muito comigo durante toda a vida. Aí eu aprendi, porque assim, sabe, Mabô, Elisa, eu sou daquelas pessoas que gostam de música. Eu aprendi música, eu comecei a cantar com 6 anos de idade, meu pai era músico. E assim, eu ouço Elis Regina, Milton Nascimento, Clube da Esquina, desde que eu nasci, no berço, né? Dizem que quando eu nasci, meu pai compôs uma música para mim. E cantava e chorava. Então eu nasci num berço musical. E eu costumo gostar de umas músicas que ninguém gosta, sabe assim? Porque são uns arranjos tão complexos, uma harmonia tão complexa. E eu aprendi que aquilo é meu. Então eu aprendi a selecionar as pessoas que eu compartilho isso. Porque não é todo mundo que entende. Né, Mabô? Você vem com uma harmonia muito complexa. Tem gente que fala, nossa, que coisa horrível. Você faz um acorde muito dissonante. Tem gente que fala assim, isso está errado. Nem todo mundo tá preparado. Acontece muito comigo também. A gente tem um gosto musical bem próximo. Nossa, tem uma música que a Leila canta. Não vou lembrar o nome da música agora. Eu sei que ela fala assim, enquanto você tá indo direitinho, vejo você vindo de patins na contramão. E essa música, ela vai falando muito de mim, dessa Eu adoro coisa... essa música também. Como é o nome dessa música, Eu não gente? sei o nome. É porque é do mesmo CD verde. Esse é o mesmo CD verde. E ela fala de liberdade, da pessoa ser ela mesma. Né? Eu e a Elisa temos duas coisas muito em comum, que é essa coisa de ser espontânea, né? De ser, às vezes, impulsiva, que é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, né? Então, mas a gente vai todo dia um passinho, né, dona Débora? Ela já tá me Despacito. olhando aí. Despacito.
Então, é muito gostoso a gente aprender que algumas pessoas vão vivenciar esses momentos com a gente de uma forma plena, uma forma deliciosa, e outras vão vivenciar outros momentos. E que é por isso que esse universo é tão complexo, é tão perfeito, né? Deus criou um universo com tantas cores, com tantos perfis de pessoas, de personalidades. É para isso, é para que seja mais interessante, é que seja mais criativo e para que a gente possa também dividir, compartilhar e repartir coisas diferentes com pessoas diferentes. Pessoal, até quarta-feira que vem. Muito obrigada. Beijo, beijo em vocês, meninas. Muito bom. Obrigada, Muito obrigada, obrigada. Obrigada.